Bom dia, hoje, dia 23 de agosto de 2025, nós vamos dar continuidade e finalizar o tema, o desafio da procrastinação, e o subtema é a fé que capacita para a ação. Quem vai trazer esse tema para a gente hoje é a nossa maravilhosa Janimar Cândido, com você, preciosa. Bom dia a todas. Que maravilha, né? Nós encerrarmos a semana com esse tema que verdadeiramente assim, é um tema desafiador, né, para muitas de nós. O desafio da procrastinação. Então, vamos fazer um resumo aqui do que nós vimos durante a semana. Para você que não acompanhou todos os dias aí, de segunda a sexta, quero relembrar com vocês o que é a procrastinação. Então, procrastinar é o ato de adiar intencionalmente tarefas importantes. É o ato de adiar intencionalmente tarefas importantes, substituindo-as por outras mais agradáveis ou menos relevantes, mesmo ciente das consequências negativas que isso pode trazer. Então, a procrastinação se resume exatamente nisso. É o ato de adiar intencionalmente tarefas importantes. E nosso versículo-chave hoje, ele está lá em Mateus 21, 22, que nos diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, a procrastinação, ela não é apenas um problema de gestão de tempo, certo? Ela muitas vezes revela insegurança, medo de falhar, aquele famoso perfeccionismo ou até falta de fé. Nós sabemos o que nós devemos fazer, mas o que nós fazemos? Adiamos, né? Muitas vezes nós adiamos. Com isso, muitos sonhos são enterrados, oportunidades são perdidas e muitos chamados de Deus esquecidos. Quantas vezes nós deixamos de obedecer a Deus imediatamente porque estávamos esperando o momento certo? Eu quero repetir essa pergunta. Quantas vezes você, Deia, você deixou de obedecer a Deus imediatamente porque estava esperando o famoso momento certo? Reflita sobre isso. Em Mateus 21, 22, que nós lemos ainda há pouco, Jesus ele nos lembra que se pedirmos com fé, Deus nos concederá o que precisamos. Então, quando agimos em fé, nós sabemos que não estamos sozinhas e que Deus está conosco o tempo todo para nos capacitar para fazer o que Ele nos chamou a fazer. A fé, ela nos move para a ação, pois confiamos que Ele proverá os recursos necessários para completar as tarefas. A mulher que entende que a mulher de fé que entende que ao dar o primeiro passo, ela não está sozinha, nunca estará sozinha, porque Deus a capacita, a fortalece e guia em todas as suas ações. Com fé, podemos superar a procrastinação e agir com confiança, sabendo que Ele nos guia e abençoa cada esforço. E aí eu te pergunto, como é que tá os seus dias? Você está exercendo essa fé? Você está verdadeiramente depositando, né, a sua fé no Senhor?
E aqui eu ainda digo que a procrastinação, ela muitas vezes, ela nos paralisa por medo, por insegurança ou a falta de confiança mesmo. Mas, no entanto, a fé, ela é a força transformadora que nos impulsiona a agir, mesmo quando não vemos o caminho completo. Mateus 21, 22, Jesus nos assegura que tudo o que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Isso significa que a oração aliada à fé verdadeira é capaz de abrir portas, de destravar portões, de quebrar muros. Ela fortalece a nossa determinação e nos capacita para cumprir as tarefas que nos foi determinada por Deus. Então, quando nós agimos com fé, não caminhamos sozinhas. Deus está conosco, Deus coloca pessoas ao nosso lado, Deus nos coloca nessa ambiência para caminharmos juntas, fortalecendo a sabedoria, coragem e os recursos necessários para avançar. Você quer um ambiente melhor que esse? Para executar, exercer, colocar em prática tudo o que nós vimos falando aí durante quase 3 anos. Deus, ele já nos colocou num ambiente propício para nos desenvolvermos em todos os aspectos. Aqui nós falamos sobre espiritualidade, nós falamos sobre empreendedorismo, nós falamos sobre como educar os filhos, como ser uma boa esposa. Então, Deus já te colocou num ambiente para que a sua vida possa ser transformada a partir do conhecimento que você adquire aqui. E eu sei que você levará isso para outros âmbitos da sua vida. Então, eu quero te falar que a fé, ela não é um sentimento passageiro. A fé, ela é uma decisão diária. Você precisa decidir todos os dias a confiar na provisão, sabe? A confiar que Deus não vai te deixar faltar nada. A confiar que, mesmo sem você ver o final do seu caminho, tudo vai florescer. E aqui eu quero trazer um exemplo para você. Você vai lá numa floricultura, compra umas sementes. Você quer rosas, você quer fazer um jardim cheio de rosas. Aí você vai e planta a mudinha, ou a semente, ou a própria muda. Você já está vendo, já está contemplando essa rosa? Não. Mas quando o ato de você plantar ali, você está confiando no futuro, que ela vai florescer. E aí você está fazendo isso em outras áreas da sua vida, esperando esse cuidado, essa provisão divina. Então, especialmente quando nós enfrentamos a tendência de adiar decisões importantes, isso é a procrastinação que nós estamos falando aí a semana toda. Então, eu quero te convidar, você que é uma mulher de fé, a dar o primeiro passo, mesmo diante da incerteza, mesmo que aos seus olhos você acha impossível, mas confia que Deus, ele completará o que começou. Você deu o primeiro passo. A palavra nos diz que nós precisamos pedir em oração. O ato de pedir é uma ação. Você está dando o primeiro passo. E está dizendo não à procrastinação. Tudo bem aí, meninas? Estão entendendo? Diga-me algo, por favor. Tá alto e claro, Jane. Eu acho que o mais
fácil de entender, impossível. Só se nem desenhando, porque mais do que isso está impossível não entender. Obrigada, Marisa. Então, eu quero trazer para você refletir comigo a fé que move a ação. A fé que move a ação. Justamente o versículo que nós lemos, Jesus nos lembra que é tudo o que pedirmos em oração, com fé. E ainda há pouco eu disse que fé é uma decisão. Será concedida a você. Isso implica mais do que pedir, é crer e agir. É crer e agir. A fé verdadeira, ela não vai te paralisar, ela vai te impulsionar. Ela não espera as condições perfeitas. Confia que Deus proverá. É fácil? Não, é claro que não. Por isso tem que ser um exercício diário. A procrastinação diz: não estou pronta, não posso, ainda não é o momento. Preciso me capacitar mais. A procrastinação diz: não vá. Aí a fé diz: Deus me capacita. Deus me sustenta. Deus proverá. Deus está comigo. É Deus que vai realizar. Entenderam a diferença? A procrastinação, ela quer te paralisar. Ela quer interromper tudo aquilo que Deus tem, todos os projetos que Deus tem na sua vida. Aí a fé vem e te diz: vai. Vai, que é Deus que te capacita. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza que esperamos do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não vemos. Que coisa maravilhosa, né? Então, eu quero te convidar para fazer uma aplicação prática disso, para que você reserve um tempo para fazer uma oração sincera, pedindo a Deus que fortaleça a sua fé e determinação. Reconheça as áreas onde a procrastinação tem lhe impedido de avançar e entregue essa área a Ele. E em seguida, escolha uma tarefa concreta que você vinha adiando há algum tempo e comece a agir com fé, confiando que Deus a acompanhará e proverá o que for necessário para concluir essa etapa. Lembre-se de que a fé é a base para transformar em ação. E aí eu vou te fazer 3 perguntas para melhorar, para você entender o que é que você vai fazer hoje. Você vai responder para você mesma: o que Deus tem me chamado para fazer que eu tenho adiado? Pensa comigo. Será que o Senhor está direcionando a algo no empreendedorismo? Ou será que Deus está direcionando a você estudar, a você se capacitar em algo? Pense e responda para você mesma. A partir dessa resposta, você vai se perguntar: que desculpa eu estou dando para não começar? Ah, não, o mercado hoje, se é no lado do empreendedorismo, a economia não está favorável. Não, porque o Brasil está essa confusão política, não é o momento de investir. Isso são desculpas. Ou o Senhor está te levantando para você simplesmente fazer algo extraordinário para Ele. Aí você diz: não, meu Deus, eu não posso abrir minha boca para falar, porque vão me interpretar mal.
Deus levantou você ali no seu trabalho para você fazer a diferença. Aí você diz, não, aqui eu não posso nem falar de Jesus. E aí? Será que você está sendo a testemunha do Senhor ali no seu trabalho? Ou você está procrastinando até isso? Que desculpa você está dando para as pessoas não saberem nem que você serve um Deus verdadeiro? Que desculpa você está dando? Só para você refletir, meninas. A partir das suas respostas, você vai orar, você vai crer, você vai agir, você vai dar o primeiro passo. Porque a fé, ela não é apenas crer que Deus tudo pode, mas é agir como se ele já estivesse fazendo. Como se você tem que emanar, enviar essas mensagens para o seu cérebro, porque tudo isso já aconteceu. É por isso que nós trabalhamos muito o quadro dos sonhos, né? Porque a gente precisa visualizar, você precisa ver aquele sonho. Você montar o seu quadro dos sonhos é você agir com fé. É algo que Deus colocou em seu coração, pois vai e visualize, materialize aquilo ali no seu cérebro. E aqui eu quero trazer alguns exemplos, não sei se vai dar tempo, alguns exemplos bíblicos. Fé e ação. Para eu provar para você que mesmo sem estar chovendo, Noé foi lá e construiu o quê? Ou você acha que Noé ia esperar começar a chover para construir a arca? Todos conhecem essa história. Deus foi lá, falou com Noé. Construa uma arca, Noé. Aí Noé obedeceu e Noé fez o quê? Teve fé, confiou e foi lá e fez o quê? Agiu e construiu a arca antes da chuva. E aconteceu o quê? Veio a chuva, veio o dilúvio e todos conhecem. Abraão, quando Deus falou, saia do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ficou, não, Jesus, eu só vou sair daqui se eu saber para onde eu vou. Abraão juntou toda a família dele, tudo que ele tinha, todos os servos dele, saiu sem rumo. Saiu sem saber para onde ia. Isso é o quê, gente? É fé. Mas ele poderia ter procrastinado. Vocês concordam? Ele poderia ter simplesmente ficado quieto. Não, como é que eu vou pegar toda a minha família? Quando é que eu vou pegar todos os meus bens e vou sair aí sem saber para onde eu estou indo? Eu faço isso. Você, eu tenho certeza que também faz. Quantas vezes tem algo para nós realizarmos e a gente só quer fazer se nos sentirmos prontas, se nos sentirmos capacitadas e se sabermos realmente qual é a rota a seguir. Deus, ele quer trabalhar na nossa vida a partir do primeiro passo que dermos e confiar nele, com fé, agir e aprender durante o caminho. Você vai errar? Vai, tá tudo bem. Pedro, gente, vamos imaginar Pedro, quando Deus falou assim para ele, vem até mim. Ele estava no mar? Gente, eu imagino o que deve ter passado na cabeça de Pedro. Mas eu vou me afundar, sabe, a fera, as marinhas aí, vai me comer. E Deus disse para Pedro, vem até mim. E ele fez o quê? Deu o primeiro passo em cima das águas. E enquanto Pedro estava olhando no alvo, que era Jesus, ele não afundou. Então,
Vejam que nenhum deles esperou ter todas as respostas, mas eles creram e agiram. Eles creram e agiram. E aí? Como estamos? Você está crendo o suficiente para colocar realmente os seus sonhos em prática? Então, bora agir. E eu quero convidar vocês a dar o primeiro passo agora. Vamos fechar os olhos para a gente fazer a nossa oração. E depois eu quero ouvir algumas de vocês. Senhor, reconheço que muitas vezes eu tenho adiado aquilo que tu me chamaste para fazer, Pai. E assim como as minhas irmãs, Deus, que nesse momento, Senhor, eu sei que elas estão refletindo, Pai, sobre tudo que nós conversamos durante a semana, Pai. Que o Senhor possa perdoar, Senhor. Que o Senhor possa perdoar, Senhor, por ter muitas vezes, Pai, deixado o medo, Deus. Deixado a dúvida, Pai. Tomarem o lugar da fé, da confiança em Ti, ó Deus. Encha-nos, Senhor, da Tua coragem e de capacitação, Deus. Que a nossa fé, Senhor, não seja passiva, mas seja uma fé viva e ativa em Ti, ó Deus. Nos ajude a vencer a procrastinação e a confiar, Senhor, que Tu nos chamaste e também nos capacitaste para vencer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero abrir para quem quiser contribuir. Bom dia. Essa semana ela foi muito importante para mim, né? Porque muitas coisas que eu sempre coloquei para fazer, eu sempre colocava o perfeccionismo no meio, né? Eu sempre tinha uma desculpa para dizer, mas é porque falta isso. Quando eu tiver isso, aí eu faço. E isso é real, gente. E essa semana me propôs a fazer as tarefas. E realmente, o incrível que sempre aparecia algo, e eu não estou falando de distração. Um exemplo, né? Meu irmão, ele vem jantar aqui em casa toda noite. Tá trabalhando aqui perto. Então, eu sempre faço algo para ele jantar. Já deixei a mesa de estudo pronto, deixei tudo em ordem. E aí ele chega, janta, dei atenção, claro. Mas depois ele quis ficar para assistir TV. E agora? E aí eu fiquei ali, dei atenção máxima. Quando ele saiu, né, foi para casa dele, já era fora do horário que eu tinha determinado para estudar. E aí eu fiquei pensando, eu digo, tudo bem, agora eu vou estudar, não importa se está fora do horário, porque, gente, de verdade, qualquer coisinha vai ser motivo de desculpa para a gente não fazer algo. E aí eu me determinei, eu digo, não, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou fazer por mim, porque ninguém vai fazer por mim, não interessa. Se for 11 horas da noite, eu vou, nem que seja 1 hora, mas eu vou estudar, eu vou fazer o que precisa ser feito. E isso não foi só na área dos estudos, foi em outras coisas que eu me propus a fazer também. Então, sempre que a gente se propõe a fazer algo, sempre vai aparecer algo para querer tirar nossa atenção, para querer desanimar. E a gente precisa estar ciente, consciente de que só quem pode fazer por nós mesmos é nós. Né? Claro, buscando a força de Deus em primeiro lugar, direcionamento, mas a ação somos nós. Ele coloca o chão, mas o passo quem dá somos nós. E é isso. É muito real, né, Marisa? Que bom que você
tenha essa consciência, né? Que o Senhor possa estar te capacitando cada vez mais, para que mais passos sejam dados. Amém. Alguém mais? Amém. Essa semana trouxe muita clareza para a gente, né? Em relação às nossas demandas, às nossas tarefas, né? A gente sempre acha que não é urgente, então a gente pode deixar para depois. E aí depois tudo se torna urgente e a gente começa a se desesperar para ver o que vai fazer primeiro, né? E assim, o que tem me tocado muito é em relação à organização da casa, porque eu saio de manhã, né? 7 horas, 7h15 eu saio de casa e só retorno à noite. Então, tipo, varrer a casa, passar um pano, lavar uma louça, às vezes eu vou deixando acumular, né? Ah, não, tô cansada, não, tô cansada. E quando a gente vê, já tá, as demandas da casa já estão acumuladas, a casa está toda bagunçada, brinquedo para um lado, roupa para outra. E eu me determinei, ah, não, todo dia eu vou varrer a casa. Levanto uns minutinhos antes, vou escutando o café, vou varrendo a casa. De noite, lavo a louça, já deixa a pia limpa. E assim eu tenho conseguido manter a casa organizada, mesmo na correria, sabe? E às vezes a gente procrastina nas pequenas coisas, depois fica uma coisa muito grande e a gente não consegue mais fazer, porque já vai demandar muito tempo, né? Então, assim, Deus ele tem direcionado, eu te dei um lar, então honra ao Senhor, né? E o que que tem me tocado muito, que a gente tem que fazer as coisas e lembrar que a gente tem que honrar o Senhor. Então, é em tudo, não é só no que a gente vai falar, no que a gente. Não, é desde os pequenos detalhes. Então, nosso lar aqui, a gente tem que honrar o Senhor, né? E manter limpo e manter organizado, independente do horário, que nem a Marisa já falou, ah, é 11 horas da noite, ou então é cedinho da manhã, não, mas a gente tem que estar honrando o Senhor com as nossas atitudes e com as nossas ações. E assim, eu tenho determinado, tipo, é questão de 10 minutinhos, a gente passa uma vassoura na casa, organiza umas panelas para cá, guarda a louça que tá lavada, sabe? E dá uma paz, dá uma leveza, né? Então, assim, que a gente se determine a deixar de dizer, não, já vou deitar, já vou dormir, tô cansada, né? E fazer o que precisa ser feito. E essa semana foi bem de clareza, assim, pra gente, né? Bem de girar de chaves, porque se a gente for esperar estar com toda a disposição para fazer, a gente nunca vai fazer, a gente nunca vai organizar. Amém? Verdade, Ju. Isso também eu fiz aqui em casa, eu tenho feito, né? E a gente sente a diferença, o ambiente fica melhor, né? Mas ainda voltando aqui para mim, que eu me propus nessa semana, é a questão da gente ser intencional, né? Então, eu tirei um vestido bonito de sair, mas um vestido que eu olhando para ele assim, esse aqui daria para mim ir para a faculdade estudar. E me arrumei para estudar, né? Não me arrumei, não, eu poderia muito bem fazer como eu fazia antes, que era chegar em casa já tomar um banho e colocar um pijama. Eu falei, não, eu vou estudar, eu vou me arrumar como se eu tivesse saindo para estudar fora de casa, né? E faz toda a diferença, né? Não só o vestido, arrumar o cabelo, passar um hidratante labial, um hidratante no corpo, não quero passar perfume. Então, é ser intencional. E também com a questão da casa, de não dormir com a pia com louça, o fogão limpo, né? Aqueles 10 minutos ali da geralzinha rápida, que isso faz com que isso não se acumule ao longo da semana e a gente não passe o final de semana, né, no meio dos serviços da casa, que se acumulou ao longo da semana. E é isso. É verdade, meninas. Obrigada pela contribuição de vocês. Lúcia, com você, amada.